Amazing stories. Hoje foi maldade. Foi uma maldade preparada, Adelino. Hoje nem sei como é que vou resistir à tentação que tu levantaste. Porque, de facto, o tema sobre a ficção dos anos... a ficção científica dos anos 50 não é dos meus favoritos. Bem pelo contrário. Eu já vou dizer porquê. Mas antes de avançar por aí fora, conta-me. Porquê? Porque, independentemente da questão pessoal, porque isto está a transformar-se saudavelmente num conflito aberto, completamente aberto, porquê que escolheste este tema? Diz-me, sinceramente, porquê que tu, independentemente da questão pessoal, porque eu sei que há uma lança virada para me atirar, mas porquê este tema? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Guilherme. Bem-vindos aqui ao nosso... Olá, Guilherme. quarto episódio. Eu fico tão engrenado. Parecemos quase os jogadores de póquer, não é? Isto fui eu a tirar o ar ao balão um bocadinho. Pois, aquilo às vezes deveria espreitar por baixo da mesa, não haja para aí alguma arma secreta. Não, mas vou ser, como somos sempre sinceros, no porquê que nós escolhemos os temas. E aqui talvez tenha sido um bocadinho mais em minha vertente, se calhar mais de homem da história, historiador, que me puxou o interesse por este tipo de filmes. Porque, de facto, do ponto de vista estético, da narrativa, e tu vais certamente dizer isso, não há aqui nada que seja extraordinário, mas há, em termos de quadro da mentalidade, ali 2 ou 3 referências que a mim me interessam muito. Eu estou a pensar muito nos filmes pós-Segunda Guerra Mundial, anos 50, anos 60, são filmes quase todos, eles tratam de histórias muito, muito paranoicas, que têm a ver com o fim do mundo, com a ameaça nuclear, com as mutações genéticas, e eu insiro, quando vejo estes filmes, naquela dinâmica histórica, não é? Dos 2 blocos antagónicos, o bloco ocidental das democracias ditas parlamentares, o bloco de leste, com a União Soviética a liderar as democracias chamadas populares, e 2 blocos oponentes antagónicos que tinham como objetivo aniquilarem-se mutuamente, não é? E as pessoas viviam e viveram nos anos 50, nos anos 60, nós também nos anos 70, com aquela perspectiva de que o apocalipse, não é? A destruição mútua, não era nada que fosse absolutamente inverosímil. Havia essa possibilidade. E a mim interessou-me ir procurar nos filmes, que não são fáceis os filmes, de encontrar e depois de interpretar algumas dessas narrativas do que é que eles tratam. Eu depois trouxe aqui uma cábula só com alguns dos títulos dos filmes, que são muito ilustrativos, mas interessava-me isto, ou seja, ver que tipo de assuntos é que os... Deixa-me pedir-te uma reserva sobre essa lista, porque... para não me condicionar no meu avanço, porque, sabes, eu escaguei-me a rir quando tu lançaste o tema, porque eu já estava à espera que tu, obviamente, lançasses uma bola incendiária. Mas eu não resisto a dar motivo da minha risada interior. É que há um filme que, para mim, cristaliza todo esse universo dos anos 50, que é The Blob. É um filme mais patético que eu já vi até hoje. Mas deixa-me interromper. Porquê é que nós, quando dizemos que é patético, estamos a desvalorizar? Às vezes são coisas patéticas, mas não, deliciosas. Para mim é patético. Eu vou-vos explicar porquê. E há uma questão aqui muito curiosa. E agora mais a sério. O fenómeno do Val da Estranheza, ou seja, aquela ideia genial que o japonês nos trouxe de uma relação que é diferente com entidades robóticas que são representações humanas, que quanto mais realistas se tornam, mais nos assustam. E isso é um efeito que, por exemplo, até nos filmes de animação, é muito importante, porque as figuras têm um nível de realismo calculado. E às vezes é preciso reduzir o realismo para manter isso. Depois é uma outra questão, vamos falar então deixa-me só voltar só para dizer isto. Eu não discordo dessa tua necessidade crítica em relação à estética dos filmes, mas me interessava-me, só para completar esta minha ideia, aquilo que está por trás. E nós lembramos, talvez, do final da Guerra Fria, e é disso que estes filmes tratam, e a certa altura os filmes hão de passar... eu quero pelo menos 3 ou 4 filmes, daquilo que era a ideia da Terra em perigo, que o mundo vai acabar, para a ideia de que a civilização vai acabar. E por via da ameaça soviética. Aliás, lembro-me também, a propósito deste tema, também tem a ver com isto, com aquilo que é uma certa russofobia que se está a gerar, confundindo a cultura e o desporto com aquilo que é um ato político de invasão de um país. E passámos muito esta ideia da Terra em perigo para a América em perigo, e interessou-me também em termos de propaganda, não é? Como é que os americanos, como é que Hollywood transformou uma ameaça
que era contra o planeta, naquilo que era uma ameaça que para eles era a ameaça do comunismo. E o segundo ponto, e que vamos já de seguida, tem a ver com aquilo. Os filmes, e se nós... Eu tentei arrumá-los por temas, por medos. Por medos. E o que resulta daquilo é o fim do mundo, fosse por que motivo fosse, não era apenas um medo que estava associado do ponto de vista da mentalidade das pessoas, era quase que um vaticínio, um prognóstico realista. Ou seja, as pessoas achariam, vendo aqueles filmes, que aquilo era verosímil. E é nesse sentido que estes filmes me atraem, não é, repetir para dizer isto, não é pela estética, é pelos medos que eles representam dentro desta ideia, que é o choque das duas grandes, vou dizer isto com uma certa simpatia, das duas grandes civilizações terrestres. E depois, enfim, daqui a mais uns minutos, talvez pudesse falar sobre a conquista da Lua. A conquista da Lua, pois, porque isso tem, obviamente, uma anzolada ainda mais... E tem conteúdo. Mais preocupante. Ao contrário desse filme, este tem conteúdo. Esse tem literalmente conteúdo, embora esse conteúdo seja altamente discutível quanto à qualidade. Mas é melhor dizer desde já, porque essa forma de nave espacial do início da história do cinema, de uma personagem que já sabes que não tem simpatia, que é o tio Jorge Méliès, é na verdade uma garrafa, não é? É, exatamente. Isso é que me espanta. Porquê que eu trouxe uma garrafa para um podcast? É isso que... Mas porquê? Porque eu depois, mais à frente, queria falar um bocadinho sobre a corrida política à Lua, e como é que os filmes traduziu essa corrida política à Lua, e trouxe esta prenda. É um prémio das Caldas, chamado Mark Norte, que me ofereceu. Ele tinha 2 garrafas destas, que são, enfim, enquadradas no âmbito também do Tintin e da viagem à Lua. 2 garrafas, uma que era o triplo desta, e esta... E ele disse-me, vou-te oferecer a garrafa, e eu fiquei contente de olhar para a garrafa grande, e ele depois deu-me esta. Portanto, mas mantenho-a selada para que... Mas, e vais guardar isso até alguma data? Sim, eu tenho... Aliás, tomei essa decisão há exatamente meio segundo. Queria abri-la contigo e com o Guilherme aqui no podcast, quando tu te pudesse desvendar aquele teu lado mais psicológico sobre aquilo que é a tua essência e como é que ela se traduz ou se revê nos filmes. Fica prometido, mas olha, devo dizer-te que o conteúdo é altamente questionável. É betadine. Pois, mas é um betadine que provavelmente se torna mais venenoso do que propriamente o betadine de facto. Bom, então deixa-me só voltar talvez à dimensão menos simpática do patético sobre o da Blob. É por uma razão muito simples. Na verdade, é patético porquê? Porque a qualidade de efeitos especiais pesa tanto na narrativa que eu não consigo... não consigo. O único filme que de facto me deixou impressionado, foi a primeira vez que fiquei verdadeiramente fascinado pelo mundo da ficção científica, foi O Dia em que a Terra Parou. Sim. Porque não é a narrativa que para a tua perspectiva metafórica é fantástico, não é? Porque é uma entidade que vem à Terra dar conta de um alerta para se travar. Nunca foi tão forte como agora, provavelmente, essa urgência de usar uma metáfora deste porte. Se bem que agora as ameaças alienígenas parece que já não têm o peso que já tiveram. De facto, aí eu entendo. E a grande aventura da ficção científica nos anos 50, porque ela começa verdadeiramente a arrebentar nos anos 50 e começa a chegar ao cinema, aí sim é talvez a primeira porta que se abre para se começar a perceber que é um filão riquíssimo para se gerar histórias. E, portanto, isso obviamente leva a indústria... Histórias, mas não receitas. Isto não era sequer a série B, era a série Z, não é? Completamente. Estúdios, se bem que, atenção, nós temos um caso paradigmático que, se calhar, um dia merece que se fale aqui de uma emissão famosa radiofónica, que depois foi repetida, inclusive em Portugal, anterior, de 1939, que... talvez tenha criado uma dimensão de choque entre a ficção científica e a realidade. E esse fenómeno foi extraordinário. Aliás, foi de aceitação da ficção. Exatamente. As pessoas aceitaram que a ficção era a verdade e ser extraordinária. Exatamente. Aceitaram que pudesse ser efetivamente realidade. Fugiram de casa. Exatamente. E não só. Houve
claro que as histórias depois que se contam dessa história depois têm outras... Carlos, outras eu nunca deixo que a verdade estrague uma boa história. Portanto, se houve pessoas que aconteceu o que quer que tenha sido, se aconteceram, eu estou bem com... Pois, eu também, mas não é por esse lado, é pelas narrativas delirantes que se fizeram, da gente que suicidou. Era isso. Portanto, coisas que são, nem sei até quanto são ou não são verdade, e nem sequer me interessa, porque o fenómeno em si foi tão extraordinário e continua a ter um potencial tão grande que, mesmo repetido em Portugal no final do século XX, acabou por gerar também o mesmo tipo de reação. Mas não é essa a questão, porque a questão de facto mais importante é esta abertura industrial dos anos 50 para a ficção científica. Isso leva a que haja possibilidade de se começar a investir a sério em soluções que, em termos de resultados, de efeitos, obviamente são muito mais conseguidas. Muito longe do que, obviamente, hoje nós conseguimos fazer. Esta questão do Vale das Estranhas é muito interessante quando nós olhamos para algumas imagens em que já não se consegue distinguir se é a realidade sintética, se é uma realidade manipulada, se é a realidade no sentido estrito do termo. E isto é muito interessante porque, de facto, as aventuras fascinantes que se dão extravagantes dos anos 50, o Monstro da Lagoa, acho que a coisa mais quando vi aquele monstro, eu não sabia se havia de pensar se estava perante uma dimensão satírica, se era o humor, porque parece tudo menos um monstro. Mas há aqui, vou dizer isto, vou ser mal interpretado, há aqui uma revolução, vou dizer isto com uma certa prudência, que é a revolução do látex, não é? Quando o látex aparece... Mas já estava antes, não te esqueças. Sim, mas quando aparece ligado a estas figurações, na ficção científica, novo látex, não é? Provoca este efeito, que para nós ainda é um efeito, enfim, de comédia. Eu lembro de alguns filmes cujos efeitos especiais eram, em relação aos invasores, isto é curioso, são à parte, os invasores têm sempre duas características, têm um cérebro muito grande, não é? Porque são mais inteligentes do que nós somos, maior capacidade de pensar, e os olhos são bem maiores que os nossos. Então há um filme em que eles têm, literalmente, os olhos são uma bola de ping-pong cortada ao meio e são os efeitos especiais, os melhores que eles conseguiram. Sim, mas... Desculpa ter interrompido, estavas a dissecar no monstro valentemente. Não, porque eu queria chegar a este patamar que é o patamar do patético, que eu talvez tenha exagerado na metáfora, mas de facto a primeira vez que eu senti que havia uma seriedade no resultado foi de facto com o filme O Dia em que a Terra Parou. Aquele robô não é o resultado do robô em si, é uma outra coisa que eu acho ainda mais delirante. E é, na verdade, a dimensão psicológica que mais me fascina na ficção científica. De que medo é que achas que se trata isso? O Dia que a Terra Parou, qual é que é o medo que está inerente a essa narrativa? Não é o medo de uma inteligência alienígena superior com um poder superior. Não é todo esse medo. É o medo daquela entidade, por isso é que é tão interessante, daquela entidade que é o robô, que tem uma forma de comportamento e de pensamento completamente diferente. E que não é controlável. Então, é o medo do desconhecido? Não é o medo do desconhecido. É o medo de uma outra forma de existência. Neste caso é um robô, mas podia ser um alien, monstro com o sangue que é ácido corrosivo. É uma outra forma de existência. Mais do que ser um outro, um alternante nosso, é o facto de ser uma outra forma de existência, porque pensa de uma forma diferente. Porque é imprevisível na forma como existe. E até devo dizer que o filme mais espetacular que na década de 60 se faz é um filme com um ator absolutamente extraordinário, que acabou por suicidar, inclusivamente, mas era um ator espantoso. O filme é completamente desvalorizado, que se chama The Village of the Damned. Tenho aqui a minha lista. Que é um filme absolutamente extraordinário. Porquê? Porque as criancinhas são possuídas por uma forma de inteligência que não é compreensível. Posso fazer um desafio? Posso ser aqui alguns nomes, alguns filmes e tudo depois? Sim, era isso que eu te ia pedir. Abre a lista, isso, por favor. Isso é curioso. Esse detalhe que tu agora explicaste é uma continuidade nos filmes de ficção científica. As crianças e os jovens são os únicos que são capazes de ver aquilo que os adultos não são capazes de ver. O perigo, a ameaça. Eu dividi-os talvez em 4 grupos. Desculpa, deixa-me dizer isso. Claro. E não só isso. É a capacidade que tem de interagir, porque tem uma capacidade e uma elasticidade mental
que nós já estamos tão feitos Verdade. que é muito difícil. Eu estou totalmente de acordo contigo e estando nós a tratar dos medos, isso também diz muito sobre a forma como nós somos capazes de enfrentar os medos ou quando é que nós achamos de ter essa capacidade, não é, de enfrentar os medos, não é? Eu consegui dividi-los talvez em 4 grandes grupos e dividi-os por medos, ou seja, o truque foi qual é que é aqui a variável ou o marcador para estudar os filmes todos. A lista é gigantesca de filmes, é gigantesca. Sim, são muitos. Eu tentei identificar os primeiros. Identifico um primeiro grupo que é o medo das civilizações alienígenas, ou seja, aqueles que vêm de fora para nos invadir. Um que tu adoras, tenho certeza, A Guerra dos Mundos. Sim, mas essa versão, a versão em filme não é tão Certo, mas tão o tema impactante. se integrada e os Assassinos do Espaço, o primeiro de 53 e o segundo de 54. Depois um conjunto de filmes quase como, que eu acho que são, enfim, alguns são space opera, mas já são muito importantes, que tratam das conquistas espaciais, quando nós somos capazes de olhar para o céu não para estudar as constelações, mas para ser daqui, não é? Dá esse sentimento de publicidade, de possibilidade. O Rocket Ship, de 50, e um filme que este eu adoro, Planeta Proibido, que aparece um primeiro grande robô, de 56. Depois os medos, e este o ponto que me interessava nestes filmes de ficção científica da Guerra Fria, é o medo das mutações provocadas pelo uso da má ciência, ou da má tecnologia. É Hiroshima, Nagasaki, é a primeira vez que experimenta o holocausto nuclear, não é? E convém dizer isto, são 2 bombas que são despejadas sobre duas populações que são civis, embora o país estivesse envolvido evidentemente na guerra, e aquele ato de punição, eu acho que é muito marcante até em termos da nossa própria mentalidade do século XX. E há muita esta ideia que a energia nuclear pode ser boa, a manipulação genética pode ser boa, mas a má ciência, a sua má utilização pode ser, no fundo, a nossa própria catástrofe. E encontrei aqui, um dos assuntos já citados, sobre a má utilização dessa nova energia nuclear, O Mundo em Perigo, o de 54, a criatura da Lagoa Negra, não é? De 54 também. Depois, A Vingança da Criatura. Depois, um filme que é genialmente bom de mau que é, A Tarântula, e apenas isto... Desculpa, é um exemplo perfeito deste lado patético. Pá, que é delicioso. Os meus vinhos à tarde de chuva são isto, peço imensa desculpa. As criaturas entre nós... Mas tu és um ser... digo isto sem qualquer... malícia. Não, sem qualquer suspeita de ignomínia, tu és um ser superior. Não. Consegues ver coisas que eu não consigo. Mas é verdade, rigorosamente. E consegui ver não consigo mesmo, não consigo. O também de 56, que é o Homem Topeira. Isso não conheço. Que é um... Imagina. Não é por acaso não os conheces. Começo a ter medo que a lista vá por aí fora. E acaba a minha lista, e aqui com o ponto que eu queria chegar com Hiroshima e com Nagasaki, com o Godzilla, não é? Que é o Rei dos Monstros, 56. Para dizer isto, que é um ponto que me interessa a mim até como historiador, a forma como os japoneses domesticaram a dor de serem ter sido alvos de um ataque nuclear. E o que é curioso é que este Godzilla, na versão inicial dos japoneses, o monstro é ativado por uma energia poderosíssima. Neste caso, eles não fazem alusão à energia nuclear, à energia elétrica, mas é uma metáfora e a forma como eles, de certa forma, exorcizaram um medo de energia nuclear, e depois o Godzilla é reinventado e reinterpretado de forma, enfim, sucessivamente pior, mas me interessou por isto, ou seja, até como é que a mentalidade diferente da nossa, não é? Os japoneses conseguiram tratar de um medo que eles tinham, que era um medo da energia nuclear. Portanto, a mim interessou-me, e com isto concluo, neste sentido é perceber de que medos é que tratam os filmes. Um medo do desconhecido, como tu disseste, um medo das invasões, um medo do outro. É sempre um medo de alguma coisa que chega para nos roubar, e depois quando se chegar à guerra entre os 2 grandes blocos, não é? Torna-se ainda mais intenso, não é? E as metáforas de todos os filmes que tratam disso, não é? Que são os soviéticos, são os russos que vêm, no fundo, destruir o modo de vida americano, não é? Seja discos voadores, seja... Há um filme estranhíssimo em que eles recebem uma arma, e a arma é moral. E os alienígenas dão aos soviéticos a arma moral. Então eles vão destruir a América deturpando a moral americana. Não, mas essa história é fascinante. Essa história é fascinante. De resto de saber se de facto a narrativa em si consegue segurar. Porque essa é que é a questão. Mas sim, tu tens razão. Dos monstros às criaturas de outros universos, de facto há um medo plasmado
década que, claro, que se tornou efetivamente concreto com a história real de Nagasaki e de Hiroshima. Porque se isso não tivesse acontecido, provavelmente a ameaça nuclear não tinha uma referência de capacidade real. Mas aquilo que essa década, enfim, mais divertida para olhar com uma certa ternura do que provavelmente com algum fascínio, acaba por ser uma década muito importante, porque é graças a essa década que depois nos anos 60 a ficção científica vai encontrar um rumo, acima de tudo, para um lado muito mais privilegiado, que é a televisão. Certo. E aí sim as coisas alteram-se completamente, dá-se uma abertura que é diferente, quer em termos de tolerância, porque se nós vimos os efeitos especiais do Star Trek na década seguinte, quer dizer, ficam muito aquém também daquilo que se poderia esperar em 10 anos de evolução para este tipo de resultados. Mas há uma outra coisa que é muito importante, é que as narrativas passam a dedicar-se menos a questões que exijam capacidade para criar objetos, criar universos mais realistas, mas para, e isso é que é fascinante para mim na ficção científica, a tal dimensão psicológica, como tu dizes, que é, estou a fazer um esforço para tentar eu próprio perceber porque desconcerto é que eu tenho este fascínio pela ficção científica. Mas tem a ver exatamente com isto, com o facto de podermos olhar para a realidade diferente. E isso é que é impressionante. E perceber como é que uma outra forma de realidade funciona. E isso é um desafio de inteligência. E é aí que depois a década de 60 acaba por se tornar prodigiosa. E aproveito desde já para declarar que o tema da semana que vem, já que nós temos este ato quase terrorista de decidirmos alternadamente o que é que vamos discutir no episódio seguinte, é sobre uma coisa que é o melhor que traz esta década, que prepara justamente a década seguinte, em que a ficção científica começa a ganhar um grande corpo de seriedade, em termos de narrativas, em termos de temas, e há um pormenor aqui muito importante, é que talvez Estás a ganhar tempo para onde és o tema. Não, estamos a perder talvez um território que eu não conheço muito bem, que é o território da literatura de ficção científica, porque é um território muito rico e que foi antecipatório desta explosão. Sim. Twilight Zone, a série de televisão, que nasce exatamente no final da década de 50, será aquilo verdadeiramente ficção científica? Esse é o tema que vamos ficar para a próxima. Fica já declarado para a próxima sessão. Desse caso, sou eu que vou ter. Fui generoso, fui gentil, confesso. Vou ter a mente. Eu não queria ser exaustivo só com esta história dos medos, não é? Eu passei da primeira fase dos 6 primeiros podcasts de Deus e da jornada de Deus. E fui particularmente vilipendiado com a questão do Prometheus e do Alien Covenant. Não falemos sobre isso porque o passado está lá atrás, não é? Mas as feridas... Agora, notei também uma certa acrimónia criativa da tua parte em relação a estes filmes, e eu por isso mesmo queria insistir neste tópico daqueles medos, porque me interessa, e talvez neste sentido até mais político, não é? A forma como... Eu não vou falar sobre os nomes dos filmes, porque isso tornava muito exaustivo, que tinha só aqui assim enfim, 2 ou 3 notas sobre as temáticas dos filmes, quando se passamos do medo nuclear e o mundo vai acabar, e o mundo vai acabar, como eu digo, é um prognóstico realista, que aquilo pode mesmo acontecer, para quando se torna a luta intensa entre os 2 blocos. Então os filmes começam a tratar, e são filmes de ficção científica com alienígenas. O medo começa a ser a possibilidade dos nossos corpos serem infiltrados e, através de uma gravidez simultânea, gerar uma nova espécie através da espécie humana. Filmes que tratam sobre a infiltração das instituições tradicionais da América, como o FBI, não é? Filmes que tratam sobre o estilo de vida que é colocado em causa quando os homens e as mulheres livres são substituídos por cópias de si próprios. Filmes que nos desumanizam, e para os americanos é interessante. Cópias alteradas. Estás a falar do Invasion of the Body Snatchers. Exatamente. É talvez o segundo filme que... Grande cartaz de publicidade. É fantástico, de facto. Mas a história em si, a intriga, é delirante. E a narrativa já está muito mais seriamente trabalhada, é um facto. E dentro acho que deste contexto ainda fica mais evidente, não é? Qual é que era o medo que eles estavam a tratar, não é? E depois É o medo do espião.
literalmente. Sim, e o medo dos russos, não é? Bem os russos. Exatamente, tem os russos. E aqueles filmes tratam muito da desumanização, que é algo que vem de dentro, que às vezes nem sequer é visível alienígena, mas que representam aquilo que é mais caro ao mundo ocidental, que é a individualidade. E quando esses alienígenas vêm de fora para nos invadir, o que eles retiram a nossa individualidade, não é? Destroem a nossa estabilidade social e os nossos valores ocidentais. E para terminar, há aqui um conjunto de filmes que trata de algo forte politicamente, e uma vez mais são filmes de ficção científica sobre poderes que são dados ao outro, tipo discos voadores, literalmente presos por cordéis, não é? Que representam sempre aquele esforço de infiltração dos comunistas em relação ao mundo norte-americano. Estes filmes interessam não, como disseste bem no início, pela sua qualidade narrativa, nem sei pela sua... Mas porque é um eco social. Porque são representantes da sociedade. E me interessa-me isto os filmes representam certos contextos sociais, e estes em concreto, anos 50, anos 60, de que é que eles tratavam? E me interessa-me isso. Representavam medos diferentes, e estes medos que eram contemporâneos, que eram, enfim, o mundo vai acabar por via da má ciência, do apocalipse nuclear, ou porque os russos vão destruir o nosso modelo de vida ocidental. Não é nada muito diferente do que se está a passar hoje em dia em alguns pontos do Mas o medo de que a realidade seja subitamente transformada é justamente a gênese que está dentro deste universo da ficção científica. Mas deixa-me só terminar, ainda bem que puxaste esse filme que é fantástico, depois do Dia em que a Terra Parou. Mas eu não sei se há claramente um eco intencional das narrativas dos anos 50 no universo da ficção científica de fazerem uma metáfora daquilo que era o medo epidérmico que as pessoas sentiam. Acho que as narrativas eram simplesmente eventualmente dessem um sinal daquilo que era um medo generalizado, mas não sei se havia uma agenda por parte de quem as criava nesse sentido de transformar a narrativa como uma espécie de microespelho daquilo que se está a passar a uma escala completamente diferente. Não é um statement, não digo que era um statement, digo que era decorria sim, mas da realidade. Tens toda a razão, e essa dimensão do medo é claríssima. Mas sabes, eu vou só terminar por dizer isto, porque essa é a parte que eu fiquei profundamente impressionado. Ainda hoje estive a rever uma sequência do Dia em que a Terra Parou, em que o alienígena fala. Há uma versão também com o Keanu Reeves, uma versão de 2008, creio eu. É mais recente. É mais recente, que eu não conheço, confesso que não conheço, mas que na versão original o alienígena tem um debate com os seres humanos que é absolutamente desconcertante, porque o que ele traz é uma outra forma de pensar, e é aí que eu fico verdadeiramente apreensivo e agarrado. Tanto que no Blade Runner há essa também dimensão, quando há aquele famoso momento que já falaste tantas vezes do Rutger Hauer, quando está a morrer, dá aquela sentença sobre aquilo que viu que nem os seres humanos são capazes de imaginar, em que tu de repente percebes que há ali uma dimensão que ele não é humano, ele é uma outra forma de existência. Mas a morte ela é mais humana que a morte de alguns humanos, não é? Mas se calhar é uma fatalidade que trespassa todos os seres neste cosmos. Não sei, digo eu, mas há depois também um outro momento no filme Alien original, em que se descobre que, afinal de contas, o grande sabotador é um androide. O Guilherme é testemunha que nós voltámos a falar do Alien e não foi por minha iniciativa. Foi por iniciativa do Carlos Costa. Eu sou tendencioso, assumo. Eu vou terminar só voltando à bebida e este belíssimo foguetão. Nós já falámos aqui várias vezes sobre porque é que a ficção científica nos interessa a nós, e a mim tive com este sentimento de possibilidade, não é? Nós usamos a tecnologia, a ciência, até que não sei se é para cima daqui. E pronto, eu não poderia deixar de falar sobre isso, sobre a conquista, conquista, não sei se foi uma conquista, a ida do homem à Lua. E agora, para não parecer que eu estou a ser anti-americano nestes meus elencos de filmes, queria elogiar um presidente concreto, o Kennedy, quando ele diz que, enfim, os Estados Unidos vão de chegar à Lua no final da década, até o final da sua década de 60, e o único motivo que ele diz é porque nós podemos. Ou seja,
não diz que nós somos mais avançados tecnologicamente, não diz que temos os valores morais e cívicos mais elevados que outra nação. O que ele cria é um sentimento de possibilidade. Portanto, nós vamos à Lua porque é difícil e porque nós conseguimos. E é curioso, depois os filmes começam a traduzir isso. Alguns dos filmes prévios à primeira alunagem, é engraçado. O facto de homem ter ido à Lua obrigou-nos a inventar uma palavra nova, não é? A alunagem. Senão, nunca teríamos. Os primeiros estudos tratam disso, ou seja, os americanos começam a desenvolver tecnologia e são sabotados pelos soviéticos. 2 filmes tratam sobre isso, não os querem deixar ir à Lua. Depois eles conseguem fazer as primeiras alunagens, curiosamente respiram até na Lua, não? Os primeiros filmes não sabem ainda. Aliás, é um filme que tem 2 anos anterior à primeira alunagem e as pessoas respiram lindamente. Lindamente. Sim, a base científica aí é altamente questionável. E depois os últimos filmes, quando de facto os Estados Unidos conquistam a Lua, apesar dos soviéticos terem colocado o primeiro cosmonauta em redor do planeta, passam a tratar de invasões. E uma vez mais, ou seja, a ameaça que foi durante os anos 50 territorialmente localizada, que era a União Soviética, aqui passa a ser muito mais do que isso. Ou seja, o medo ultrapassa a União Soviética, ultrapassa os países satélites, já vem do cosmos. E, portanto, os filmes mudam a narrativa e aquilo que vem de fora de muito longe e a ameaça é a mesma, são aqueles que vêm destruir a nossa civilização. Tu tens tanta razão como esta coisa tão simples que, quando eu soube pela primeira vez, fiquei absolutamente perplexo. O plano militar americano, justamente que envolvia estruturas fora do planeta, chama-se Guerra das Estrelas. Exatamente. Portanto, é óbvio que há claramente É o maior bluff da história. Exatamente. E na verdade é um bluff, sem dúvida. Deixem-me só dizer isto em 15 segundos rapidamente. Um dos motivos pelos quais o Mikhail Gorbachev é eleito secretário-geral do PCUS, não é? Contra todas as tendências, era que precisavam de alguém, um tecnocrata, que viesse recuperar a economia soviética para libertar recursos para a corrida ao espaço. Porque se criou a percepção, exatamente como tu disseste, que os americanos iam chegar primeiro do que eles. Ou seja, a paridade nuclear iriam perdê-la por um projeto que ainda mais grandioso e mais... que nunca saiu de lado nenhum. Que, na verdade, não tinha fundamento, não é? Porque o que se disse sobre as soluções para essa famosa Guerra das Estrelas, plano da Guerra das Estrelas, eram soluções completamente patéticas da ficção científica. Mas criou-se o medo que os americanos eram capazes. O facto de haver uma aliança, e agora vou fazer aqui uma autocrítica marxista, uma aliança do governo americano com iniciativa privada, não é? Ele havia dinheiro suficiente para criar esta loucura, não é? Enquanto que os soviéticos estavam a paralisar a sua própria economia. Concordo contigo, é curioso como é que às vezes as pontas... Acabam por se ligar, Estamos na Twilight Zone às vezes, nós os dois, não é? Sempre, infelizmente. Muito obrigado. Obrigado eu, e até breve. Obrigado. Guilherme, obrigado. Grande abraço. Amazing stories.